momentos, a gente ouve, né, vê notícias, né, debate sobre isso, que o bilhete único tem pagamento antecipado das tarifas, seja pela isenção que a empresa recebe pagando vale transporte, ou para o trabalhador lá pagando mensalmente. Ou seja, e a empresa, além de ter esse rendimento antecipado, né, ela ainda recebe um subsídio do Estado. Ou seja, ela não tem nenhum problema de perda de lucro. E o aumento que já foi aprovado, que é possível de ser revogado e subsidiado, para equilibrar essa tarifa, ele é feito. Né? E, ou seja, essa tarifa não é equilibrada, muito menos esse problema da capacidade de serviço. E foi o que a gente falou, reduz o número de usuários, quando a tarifa aumenta, não acontece um investimento, porque não acontece um entendimento do empresário de que essa melhora de serviço tem que ser feita. Pelo contrário, reduz o número de usuário, não tem por que aumentar. Não tem por que melhorar a qualidade de serviço. E aí, pelo contrário, justifica futuros aumentos das tarifas. E aí a única resposta que a gente vê para isso, dos governos, é o subsídio. E aí entra em outro ciclo vicioso. Você vai botando mais subsídios, que se torna como se fosse uma cenoura na frente do burro. Você vai incentivando esse serviço na base de cenoura e você vai colocando. E o burro corre para comer isso. E supostamente o serviço iria melhorar e atender mais a população. O problema é o quê? As revoltas continuam acontecendo. Por isso que a gente, como MPL, aí você falou do plano diretor, a gente não é um movimento de técnicos, eu não sou técnico, a gente é um movimento de usuários que se debruçou sobre esse problema. Né? A gente não somos usuários do transporte público, muitos são estudantes, trabalhadores, se debruçaram sobre isso. E a gente está vendo que, enquanto o povo não vai para a rua, é uma coisa impossível de ser feita, mas quando ele vai, se torna uma necessidade. Né? E o plano diretor, que não é não necessariamente deliberativo, né? O que é deliberativo é o que é feito ali com os projetos. Né? Quem decide. O plano diretor é só consultas. O quê? Desculpa. Orientativo. Orientativo, isso, com certeza. Que eu já participei lá em 2006, já participei de uma reunião de plano diretor. E eu sei que não é deliberativo. Né? E assim, eu achei muito ruim o presidente do TCM, né, ter ido embora, que eu queria fazer esse pergunta para ele também. Porque para ele não promover o aumento da passagem, mesmo com a dificuldade de ter acesso, não tem transparência das empresas. E o presidente do TCM também autorizou o aumento da passagem para R$3, mesmo o relatório técnico tendo sido feito, aconselhado que tem que reduzir para R$12,50, de acordo com a falta de acesso que tem. Ele diz que até, enquanto não se completa o estudo desse serviço, você não aumenta a passagem por promover um desequilíbrio econômico. E a gente coloca isso muito bem. Esse desequilíbrio, muitas vezes, é mais político do que econômico. Né? As empresas querem manter uma supremacia nesse serviço e não acontece. Posso só dar um elemento aqui para análise? O passe livre é possível? É possível. Qual é a conta que tem que ser feita? Falei que, mais ou menos, hoje nós temos o quê? 8 milhões de viagens por dia, não é isso? Uhum. Se o Estado for pagar toda essa conta, ok, vamos imaginar uma tarifa média, R$3,50? Então vamos multiplicar, só na região metropolitana, 8 milhões de viagens, vezes 3,50, vezes 365 dias. Digamos, só dando um grande chute aqui. A gente está falando em 10 bilhões de reais. Uhum. Quer dizer, se o governo dispuser, né, para a Secretaria de Transporte 10 bilhões de reais por ano para fazer o passe livre, é possível. Tecnicamente é possível. Uhum. Quer dizer, o problema não é técnico. Uhum. O problema é a questão seguinte, os técnicos, a questão técnica, ela está resolvida. O banco de dados, como lê o cartão, como paga, o problema não é esse. O problema é a prioridade. A prioridade é pagar 10 bilhões, e isso é a prioridade número 1 do Estado. Essa é a questão que tem que ser discutida, ok? Então não é um problema econômico? É lógica econômica, porque o orçamento do Estado ele é finito.
É aquilo que eu falei, ele é finito. Então tem que ver o que o Estado pode colocar nesse cofre. O que o município pode colocar nesse cofre. Hoje o município não coloca. O que a União pode colocar nesse cofre. O que os empresários podem colocar nesse cofre. Então a discussão é de outra ordem. Ela não é técnica, ok? Ela não é... Me parece o seguinte, quem é que constitui esse fundo e quem é que paga por esse transporte? Ok? Então é isso. E qual é a contribuição do usuário também? Quanto o usuário vai pagar por esse sistema? Quanto ele está disposto a pagar por esse sistema para utilizar esse sistema? É que hoje essa lógica é invertida, né? Hoje, enquanto você falou é possível... Eu acho que nós fizemos um grande avanço. Nós não tínhamos nada antes. Quer dizer, agora nós já temos um sistema único de pagamento. Não é o ideal? Não é o ideal. Está longe do ideal? Está longe, mas há um avanço, né? E a gente tem que... Eu acho o seguinte, como as instituições podem trabalhar para isso, podem melhorar? Pressionando as pessoas que são eleitas, os decisores, o cara que vai dar prioridade no orçamento, né? Qual é a regra da prioridade? A linha 3 está há 30 anos nos nossos planos. Está lá, está no plano, ela não sai do plano, ela vai continuar no plano. Agora, quem é que define a prioridade do investimento? Ok? Então, essa discussão não são discussões técnicas, me parece, são discussões políticas, de prioridade política, entendeu? Não é uma discussão de engenharia. Não é um problema de engenharia. A questão da engenharia já está resolvida, entendeu? Não há novidade alguma nisso. A questão é política e de prioridade de onde vão os recursos públicos, que é uma outra pauta, que eu acho que nós aqui que somos técnicos não temos como mudar o rumo dessa história, entendeu? Mas a sociedade sim, uma outra coisa. Sobre isso é o seguinte, mantendo esse sistema de tarifa, é muito difícil que haja investimentos, por exemplo, em outras linhas que aconteçam, muito menos no melhor de serviço. Quem se falou, tem algum avanço, bilhete único? Muitos trabalhadores dizem que tem, pode ser. Mas agora, usando como justificativa disso, para o movimento das tarifas, que o trabalhador paga de qualquer jeito. Né? E a gente sempre coloca isso como problema, mais que tem uma campanha pública, né, de que isso vai melhorar o serviço. É mais uma campanha muito mais midiática do que melhora de fato. Você vê, ele falou ali da porta do trem, mas o que tem de descarrilhamentos, de falhas no serviço, que atrasam as viagens, é enorme também. Assim, tem a melhora, muitas vezes, pontuais. Mas agora, estruturalmente, que aí você falou o problema político da coisa, por exemplo, tratar a tarifa como uma condição eterna de custeadora de serviço, posso te dar uma contribuição? Só concluir. Foi colocado aqui, por exemplo, a possibilidade do custeio por rodagem. Você falou que esse cálculo de tarifa daria mais ou menos 3,50, não sei. É uma estimativa. Mas a gente também não tem acesso a esses custos. Esse custo por rodagem, por exemplo. Mas posso te dar... Só um minutinho. Posso te dar uma contribuição? Que é exatamente na essência do que você falou, que foi a questão de fazer a concessão. Porque o Rio de Janeiro é das poucas cidades do mundo, se tem mais 2 ou 3 é muito pouco, em que esse sistema de transporte de alta capacidade ele é concedido. E por que é difícil? Ele aconteceu numa época em que o Estado estava em situação tão deplorável do ponto de vista financeiro, que se considerava sem condições de financiar, vamos dizer assim, até o que estava lá, que era pagar a folha de pagamento, fazer uma manutenção ali nos trens mais ou menos, conseguir um financiamentozinho do Banco Mundial para dar uma melhoradinha no sistema, foram 400 milhões de dólares, se a gente está falando aqui em bilhões, você imagina o que 400 milhões de dólares fez nesse tempo? Nada. Né? Aí passou para a iniciativa privada, e também quem é de fora do sistema não entende, algumas pessoas imaginam assim, passou para a iniciativa privada, essa empresa vai resolver. Claro que não vai resolver tudo, a conta não fecha, né? É o que você está falando, a conta não fecha. Imaginar que você vai jogar nos ombros do trabalhador, né? Que vai pagar a tarifa, investir no sistema, resolver. É claro que não fecha a conta.
ele consegue um investimentozinho no limite, é o que eu falei ele aqui, o cara consegue fazer ali um A, mas ele não consegue tirar do bolso do sujeito a estação carioca, porque, eu falo do bolso do sujeito, porque a concessão é um condomínio com os usuários, concorda comigo? Virou um condomínio com os usuários. Então vai ser feito o que você, concorda? Vai ser feito o que vocês conseguirem pagar, não é isso? Então, você está correto nesse aspecto. Eu não vou entrar aqui no mérito como isso vai ser resolvido, mas é muito importante começar a entender isso. Eu vou te dar um dado que não é oficial, evidentemente, mas da minha época de rede ferroviária, aí há 25 anos atrás, mais ou menos, para que a tarifa, entre aspas, fosse financiar o sistema, ela tinha que ser $7. Financiar, que eu digo, com investimento compatível. Não sei se é nessa proporção, entende? Não posso te dizer, até porque não é a minha área, mas que é uma ordem de grandeza e que, se a gente pensar bem, essa ordem de grandeza não está muito longe, não está, concorda comigo? Então, eu acho que você está correto nesse aspecto. Então, às vezes, essa questão do reajuste da tarifa, o que a Getrans fez agora, que é dar o reajuste, na verdade, não é mexer em nada, é quase que uma ação diversionista, a gente achar que deixar a tarifa mais baixa ou aumentar ela um pouquinho, não vai resolver, concorda? Não vai resolver. Né? A empresa lá é como se fosse um administrador de condomínio, evidentemente, ela só investe aquilo que ela consegue tirar, não é nem perversidade nem nada, não é da natureza do sistema. Elas levam prejuízo? Claro que não tem prejuízo. Aí o que eu posso te dar com relação a esses sistemas, se tem um lucro astronômico, não. Tem concessões aqui no estado do Rio de Janeiro que a lucratividade é muito maior. Essa aí eles conseguem ali, não tem prejuízo, mas não são negócios excelentes. Na verdade, provavelmente deve ser um interesse conjunto de ter uma concessão de transporte aqui para poder justificar entrar em licitação não sei onde, porque aqui são concessão de metrô. Tem uma lá em São Paulo que é bem pequenininha, né, que é a linha 4, trem novinho, completamente diferente. Tem metrô. Trem, eu realmente, no Brasil não tem, eu não me lembro de um sistema desse tamanho privado no mundo. E barcas, é difícil, tem algumas linhas privadas. Nova York, por exemplo, é municipal e ainda é de graça. Então, porque é difícil. É difícil, quando você tem um problema estrutural para resolver, achar que vai tirar do usuário tudo, é difícil. Então, nós estamos num ponto aqui, que você pode dizer, tudo bem, você tem um concessionário para pagar o dia a dia ali, que consegue tirar do usuário. Mas a conta de quem vai colocar o que as pessoas, o que a população precisa, eu tenho focado no trem, porque, me desculpe, eu acho que barcas vai resolver, não vejo, até me desculpe, você comparar a situação de barco com o trem é covardia. Né? Quem anda de trem sabe disso. Então o que me aflige, o que me deixa agoniado é a situação do trem, porque o trem é o transporte da Baixada, é o transporte da Zona Oeste, né? É o transporte das pessoas que estão mais necessitadas. Aí, ainda na linha do que você está falando, você pega esse metrô que vai para a Barra da Tijuca. Quem que vai ser o grande beneficiado disso? Não é a rede hoteleira? Porque você vai ter a orla inteira, né, à disposição do turista, que sempre foi um grande desejo da rede hoteleira do Brasil. Em que essa rede hoteleira vai contribuir para essa expansão do metrô? Nada. Não vai contribuir em nada. Deixa eu só colocar uma coisa. Faltou ser tocado aqui. Eu só gostaria de provocar aqui. Só pedir para não me interromper, por favor. Só um momento. Quando for colocado, você colocou que mora mais pagaria mais. Esqueceram de colocar o principal, que é a proposta da tarifa zero, por exemplo. É inverter a lógica do custeio. O usuário não pagaria mais. Muito pelo contrário. Quem moraria longe usaria mais. Seria diferente. O custeio, e aí a gente do MPL, a gente propõe várias fórmulas possíveis, desde IPTU progressivo, aumento de taxações, mesmo forma que existe subsídio para manter esse sistema de tarifa, os subsídios atuais só servem para manter esse sistema. Se você colocar um subsídio integral, que em vez de você tirar mais do usuário, você tirar dos setores mais ricos da sociedade, você tirar dos maiores shoppings, dos maiores condomínios, tirar de empresas que estão lucrando com a locomoção dessa massa de trabalhadores. Por exemplo, se for da rede hoteleira, muitos funcionários também estariam se locomovendo para lá.
E essa rede hoteleira estaria lucrando mais. Ela poderia ser uma grande pagadora de taxas para implementar uma tarifa zero. Estou falando, o fundamental aqui é a inversão dessa lógica que existe atualmente. Atualmente, onde vai tirar? É do usuário. E aí, esse é o problema. E aí, quando você tem isso, todo o sistema gera retorno ao redor disso. E aí você sucateia o serviço passa a não dar conta. E aí o que eu coloco? O pessoal que mora longe, né, depende do trem, vai passar a usar mais. É diferente. E, claro, depende do setor público, de botar mais custeio, de abrir mais esse serviço. Só isso. Só queria pontuar duas coisinhas aqui. Eu acho que a gente teria que botar um teto também para encerrar essa sessão, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. E está vazio. Só duas questões. Porque eu acho que 8 horas acho que poderia ser o limite, né? Eu tenho um outro compromisso aqui na sequência. Só para responder a questão do quilométrico. Por que o quilométrico... Não entendi. Sim, o plano diretor, eu só tive acesso em 2006, 2010. Tudo que está aprovado está na internet. Está na internet, só para saber. As coisas que não estão aprovadas não estão na internet. Então tá. Bom, porque aqui, só para pontuar a questão do quilométrico que você falou, se a gente voltar para uma tarifa quilométrica, quem mora longe vai pagar mais. E quem mora no centro da cidade, ou bem próximo, Zona Sul, Tijuca, não vai pagar nada. Vai pagar R$1 e o cara que mora lá em Japeri vai pagar 17. Ou seja, né, não sei se foi a tarifa quilométrica, não, que foi colocado aqui pelo conselheiro ali. Foi custeio por quilômetro rodado. É uma outra história. Eu não sei se eu entendi bem, então, mas enfim. Tarifa quilométrica, eu acho que seria a gente voltar na história. Eu acho que táxi, exatamente. Você vai penalizar quem mora longe. Então a lógica não pode ser essa. De novo, só para dar alguns elementos aqui, nós colocamos aqui, chutamos um número, 10 bilhões. Né? 10 bilhões, a gente vai pagar integralmente a tarifa ou a gente constrói uma nova linha de metrô com os mesmos 10 bilhões? O que a gente faz? Quer dizer, é isso que o executivo, né? É isso que o executivo tem que decidir. Né? O que eu faço? Pago, cubro a tarifa e abro mão de construir metrô, ou faço metrô e pago parte da tarifa, ou seja, são discussões, né, que a sociedade pode influenciar. E nós já falamos aqui, nós temos uma necessidade de 5, 6, não sei quantas linhas a mais ainda de metrô a serem construídas. Então a gente está falando de 50, 60, 70 bilhões de reais em decênios aí a serem investidos para ter a linha de trens e metrôs equivalente ou compatível com uma cidade global como é hoje a cidade do Rio de Janeiro, a metrópole do Rio de Janeiro. Então a discussão é ampla, é complexa, envolve grandes recursos, somas enormes de recursos. E como eu já coloquei aqui, só o Estado do Rio de Janeiro e só o município sozinhos nessa discussão é estéril. O nosso teto nós já atingimos praticamente. Né? Então, outros grupos precisam entrar na gestão, né, do transporte público, principalmente o governo federal, obviamente, né? Para o quê? Para poder aportar os recursos necessários, suficientes para a mobilidade urbana do Brasil. Essa é a minha conclusão, digamos, a minha opinião como técnico.